segunda tentativa. Sou o Deus que dá segunda chance e realiza o extraordinário na tua vida, na tua vida. Bem-vindos a mais um Vivendo o Extraordinário. Estamos indo para o nosso encontro de número 7, então, o número que é o número da perfeição. E hoje a gente vai falar, capítulo 7, segundo João, pega a sua palavra aí, nós vamos falar do versículo 2 até o versículo 7. Então, João capítulo 7, do 2 ao 7. Vamos lá? Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos carnais e espirituais, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Aproximava-se a festa dos judeus chamada dos tabernáculos. Seus irmãos disseram-lhe: parte daqui e vai para a Judéia, a fim de que também os teus discípulos vejam a obra que fazes. Pois quem deseja ser conhecido em público não faz coisa alguma ocultamente. Já que fazes essas obras, revela-te ao mundo. Com efeito, nem mesmo os seus irmãos acreditavam nele, acreditavam em Jesus. Disse-lhes Jesus: o meu tempo ainda não chegou, mas para vós a hora é sempre favorável. O mundo não vos pode odiar, mas odeia-me, porque eu testemunho contra ele que as suas obras são más. Ainda não chegou o meu tempo, Jesus fala, mas para vós a hora é sempre favorável. Bom, irmãos, como a gente acredita na Imaculada Virgem Maria, nossa mãe, rainha e senhora, né? Quando a palavra vem falar aqui dos irmãos de Jesus, está falando dos primos, que naquela época não tinha um nome determinado, então irmãos eram todos, né? Que estavam junto de Jesus ali, da família dele. Então, Jesus não teve irmãos de sangue, tá? Bom, esclarecido isso, vamos então meditar naquilo que o Espírito Santo colocava no meu coração e no coração dos intercessores que confirmam sempre a condução da palavra para a minha vida e para a sua. Bom, todos nós somos chamados à santidade. Segundo a Igreja Católica, todos nós somos chamados a ser santos, né? Para ser santo, a primeira coisa que a gente precisa é renunciar aos pecados e colocar Jesus como o Senhor das nossas vidas, o único Senhor e Salvador, né? Então eu tenho que renunciar às minhas vontades e dizer que Jesus é o Senhor da minha vida, não eu sou o Senhor de mim mesma. Deu para entender? Bom, e nessa busca para a santidade, algumas barreiras podem vir, né? E vão ser muitas. Mas Frei Gilson, numa pregação muito maravilhosa, né, um homem conduzidíssimo pelo Espírito Santo de Deus, ele vem falar que 3 coisas são as principais. As principais barreiras são 3 para fazer com que a gente não chegue à santidade. Bom, a primeira então é o demônio, o diabo, Satanás. A segunda é o mundo. E a terceira é nós mesmos. Bom, o diabo a gente nem vai falar muito, porque Jesus já o venceu na cruz, né? Então a gente nem precisa dar muita bola para ele. Então a gente vai falar um pouquinho do mundo. Jesus fala aqui, né? O mundo não vos pode odiar, mas odeia-me, porque eu testemunho contra ele. Eu testemunho que as suas obras são más. Quando Jesus está falando do mundo, ele está falando desse mundo aqui. E esse mundo, muitas vezes, tem a ação de Satanás em muitas coisas. Satanás vem agindo muito sutilmente nesses últimos tempos, de forma bem sutil, para dizer para as pessoas que elas podem ser senhoras de si mesmas, porque existe uma força dentro de si, dentro da mente, dentro de qualquer lugar, que faz com que ela pense de forma positiva e blá, 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 e que ela sozinha consegue chegar onde ela está almejando, entendeu? Se esquecendo então do sacrifício de Jesus na cruz e não colocando ele como Jesus
Senhor da nossa vida. E aí, a gente acaba caindo nessa forma muito sutil de Satanás. Padre Jonas Abib, né, o fundador da Canção Nova, traz um exemplo no livro dele Sim, Sim, Não, Não, que ele fala que eu também me enganei. Ele fala que no ano de 1970 ele foi fazer um curso chamado Controle da Mente. E ele ficou extasiado, apaixonado por esse curso, né? E aí ele chegou em casa e foi fazer uma oração de louvor. Ele falou, nossa, Jesus, obrigada por esse curso. E abriu a palavra. E a palavra que Jesus dava era Mateus 7, 15, 16. Guardai-vos dos falsos profetas. Eles vêm a vós disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos arrebatadores. Pelos seus frutos os conhecereis. E ele falou assim, mas meu Deus, que palavra que é essa? Tira essa cegueira do meu olho, porque eu não estou enxergando isso que o Senhor está me mostrando. E ele abriu novamente a palavra, Mateus 24, 24 e 25. Porque se levantarão falsos cristos, falsos profetas, que farão milagres a ponto de seduzir, se isso fosse possível, até mesmo os escolhidos. Eis que estáis prevenidos. E aí ele pede então para que o Espírito Santo comece a abrir os olhos dele. E ele começa a conhecer algumas pessoas desse meio então, dessa história aí de controle da mente. E ele começa a percebi que todo aquele curso se direcionava para convencer as pessoas de que elas eram seres superiores. Porque sabiam usar a sua própria mente e com ela realizar coisas prodigiosas. E aí ele vai falar assim que o curso cultivava o orgulho, a autossuficiência, a vaidade, ou seja, o pecado de Adão e Eva, o pecado de Satanás. Satanás quis se igualar a Deus. E ele falou para Adão e Eva o quê? Comeides do fruto proibido e conhecereis o bem e o mal. E assim serão como deuses. E aí a gente volta. O mundo não vos pode odiar, mas odeia a mim, porque dou um testemunho contra ele e contra as suas obras que são más. Jesus vem falar assim que disfarçadamente o demônio tem se infiltrado neste mundo para querer nos dizer que a gente pode ser senhor de si mesmo e que a gente pode anular o sacrifício de Jesus na cruz, porque de nada valeu aquilo. Porque se a gente tiver essa força, esse pensamento positivo, blá blá blá, a gente vai chegar onde a gente quiser. E Jesus vem com uma palavra dura, né? Vão surgir novos profetas. Vocês já estão prevenidos. E para isso a gente tem que estar acordado, irmão. Padre Jonas Abib dá o testemunho dele, então, disso que aconteceu na vida dele, e depois ele fala o quanto ele teve que renunciar para que ele fosse libertado disso que aconteceu com ele. Bom, a outra barreira que vai fazer com que a gente muitas vezes não alcance a santidade é nós mesmos. Nós somos a maior barreira para a gente alcançar a santidade. Porque a gente precisa de domínio próprio. E isso é muito difícil. Isso é muito difícil. Principalmente diante de situações onde Deus permite situações ruins, muitas vezes. E a gente precisa do discernimento do Espírito Santo para poder conduzir a nossa vida. Tem muitas pessoas que hoje, depois de já começou o seu processo na igreja, já conheceu Jesus no íntimo ali, já sentiu o chamado, mas aí vem uma coisa ruim e fica assim, oh Deus, mas por que aconteceu comigo? Logo comigo, eu sou tão boa, eu vou na missa todo domingo, eu rezo a semana inteira, eu ajudo aqui no Natal, vai ser Natal agora, já adotei uma criança ali da creche. Por que comigo, Senhor? Ou perde um ente querido, por que o Senhor levou? A gente acaba se esquecendo, assim como Moisés,
no nosso último encontro, se esqueceu e Deus olha para ele e fala assim, mas viu, quem que fez a boca do homem? A gente esquece que Deus é o nosso Criador e que tudo pertence a Ele. Ele deu e Ele tem o direito de tirar. E como que você reage diante dessa situação? Você reage como alguém que é conduzido com o Espírito Santo e tem o discernimento sobre essa situação em dizer, Senhor, eu não sei por que isso aconteceu, mas todas as coisas corroboram para o bem daqueles que amam ao Senhor e eu confio em Ti. Eu confio que o Senhor vai me revelar que essa situação, este mal, pode ser para um bem maior. Como é que você tem reagido, irmão? Diante das dificuldades. Paulo louvava na cadeia. E eu trago hoje um testemunho de um casal que são meus amigos, amo muito eles, não tem nem como não se emocionar diante de um testemunho desse, que vem para realmente nos ensinar. Essa minha amiga, ela estava grávida de trigêmeos e no momento em que eu soube, uma alegria muito grande, e o Senhor dava uma palavra muito bonita, falou assim que Ele só entregava grandes missões a grandes pessoas. E eu compartilhei isso com ela numa alegria muito grande, né? Começou a viver aquilo, preparou o quarto dos 3 bebês e tudo lindo, perfeito ali, né? Com um certo medo, porque 3, né, galera? Mas encararam aquela situação. E aí, de repente, alguma coisa não vai bem, ela acaba tendo um parto prematuro e os 3 bebês vão para UTI. E acontece que 2 dos bebês vão para junto do Senhor. Sabe qual foi a reação dela, gente, diante dessa situação? Foi dizer para Deus, Senhor, obrigada, porque o Senhor permitiu que eu vivesse junto dos meus filhos. Nem que fosse por pouco tempo, mas o Senhor permitiu. E quando eu ouvi isso tocou muito forte no meu coração. Porque é uma sabedoria muito grande, é uma fé muito grande. Você saber que o Criador te deu e que agora foi para junto dele. E ele é que detém todo o poder. E que ele vai nos honrar e que a gente tem que ter esperança. Porque ela ainda tinha um dos bebês que estava na UTI e ela não sabia se esse bebê ia sair de lá. E para a honra e glória do Senhor, saiu e ela saiu de lá com ele. E o Senhor tem sustentado, e é isso que ela fala, todos os dias o Senhor tem sustentado a minha família. Olha que fé, irmão. Olha que fé de acreditar que Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Porque existe um reino. A gente não vai ficar aqui para sempre. Esse mundo aqui, ó, vai acabar. E a gente vai para o reino. E a gente vai encontrar a Deus. E a gente vai encontrar essas pessoas lá. Numa alegria, numa felicidade que este mundo nunca vai nos dar. E por mais que a gente tenha esse contato, esse amor de Deus, o amor que vai ser dado no reino é algo muito melhor. E olha o que Jesus fala, versículo 37, capítulo 7. No último dia, que é o principal dia da festa, estava Jesus de pé e clamava: se alguém tiver sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior manarão rios de água viva. Do seu interior manarão rios de água viva. O que está dentro do seu interior? O que é que tem te conduzido? O seu interior tem te conduzido à santidade, rios de água viva, ou tem te conduzido a rios de podridão? Você tem louvado diante das dificuldades? Eu aprendi a oração de louvor ano passado numa formação da renovação do módulo básico, que eu ainda não tinha feito.
E eu aprendi. E quem foi lá pregar me falou assim, Tati, a gente tem que fazer o seguinte. Teve um dia que meu carro quebrou. E aí eu falei, Senhor, eu te louvo e te agradeço, porque todos os outros dias o Senhor me deu um carro para eu ir trabalhar. Só hoje, Deus, eu tive que ir de ônibus. Só hoje. Todos os outros dias eu tive carro. Obrigada, Senhor. Foi aí que eu aprendi o que era oração de louvor. Do seu interior tem manado rios de água viva do Espírito, porque aqui o Senhor está falando do Espírito Santo. Ou tem manado rio de podridão? Será que você está tão contaminado assim com o mundo e com tudo aquilo que Satanás tem plantado aqui? Ou o seu coração está manando o Espírito Santo? Porque você é templo do Espírito Santo. E aí dentro de você tem que manar rio de água viva. Aí dentro de você tem que ter o Espírito Santo de Deus. Aí dentro de você tem que ter um Espírito que te leva a louvar diante do caos. Tem que louvar diante do caos e agradecer. Obrigada, Criador. Obrigada pelo meu chamado. Obrigada por ter sido escolhida. Obrigada pela oportunidade de estar nessa igreja aqui, Igreja Católica, Apostólica Romana, onde tem sacramento, onde tem a Virgem Maria. Obrigada. Porque cada dia mais o inimigo tem tentado destruir a nossa igreja, Jerusalém Celeste. Cada dia mais o inimigo tem tentado destruir o teu chamado. Mas a Colo de Deus traz uma frase maravilhosa. A gente tem que jogar na cara da mentira a verdade e declarar que o Senhor da minha vida é Jesus Cristo e que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Por isso, irmão, eu quero orar hoje por você e pedir para que esse Espírito Santo desça sobre você e sobre a sua vida e que da seu interior que possa manar, jorrar água viva, que o Espírito Santo possa descer sobre você hoje e te dar dons, e que do seu interior ele venha habitar, e que ele te conduza, e que ele te guie, e que ele esteja com você. Que você saiba louvar nos dias de dificuldade, que você saiba agradecer nos dias de caos, e que você saiba louvar e louvar ainda mais nos dias de alegria, para a honra e glória de Jesus. Que você possa declarar hoje que o Senhor da tua vida é Jesus Cristo e renunciar a todas as mentiras que Satanás tem plantado neste mundo. Renuncia, irmão. Renuncia a tudo aquilo que não é de Deus, tudo aquilo que não provém do Senhor. Renuncie para a honra e glória de Deus e para que Ele seja o Senhor da sua vida, o Senhor da sua casa, o Senhor da sua família, o Senhor da sua história. Em nome de Jesus. Continuem a leitura do capítulo e voltamos na semana que vem com João, capítulo 8, 8º encontro. Um beijo para vocês. Amo vocês em Cristo Jesus. Eu sou o Deus do impossível e hoje realizo o extraordinário na tua vida, o extraordinário.